E aí rapaziada, meu nome é Matheus Molinari e no vídeo de hoje estarei falando sobre a série chamada Lost, mais especificamente sobre um acontecimento marcante que ocorreu na série, a morte do personagem chamado Boone. Irei explicar todo o significado e importância que essa morte teve para a série como um todo. Cara, a ilha é tipo aquele chefe que não dá moleza. Desde o começo, tava na cara que ela tinha suas próprias regras, e que alguém ia ter que pagar o preço para a galera aprender isso. E o Boone, coitado, foi o escolhido. Ele era aquele cara meio deslocado, sempre querendo ajudar, mas nunca realmente no controle de nada. A morte dele foi o jeito da série dizer: aqui não tem zona de conforto, meus amigos. Se vacilar, já era. Sacrifício necessário. O Boone era o típico peixe fora de água. Ele tinha boas intenções, mas estava sempre perdido, especialmente em relação a Shannon. Ele vivia tentando ser útil, mas nunca parecia achar seu lugar. A morte dele foi como se a ilha tivesse limpando o tabuleiro, mostrando que só quem evoluir e entender as regras vai conseguir se manter. A morte dele não foi só sobre ele. Foi um choque que sacudiu todo mundo. É como se a série usasse esse momento para dizer: tá vendo? Vocês não estão num piquenique na floresta. Isso aqui é sobrevivência de verdade. Jack surtou bonito. O Jack estava carregando aquele peso de ser o líder herói. Mas a morte do Boone mostrou para ele que nem sempre dá para salvar todo mundo. Ele fez de tudo, até uma transfusão improvisada bem no estilo Dr. McGuivan, mas não adiantou. Isso abalou o cara de um jeito profundo. A partir dali, o Jack começou a se questionar mais e a perceber que não era invencível. Locke foi pro lado místico. Já o Locke, que estava numa vibe meio guru da ilha, viu a morte do Boone como um recado divino. Ele estava tão focado na missão de abrir a escotilha, que nem ligou muito pro fato de ter colocado o Boone em perigo. Para ele, foi tipo, tá tudo certo, era o destino dele. Essa morte levanta uma das questões mais clássicas de Lost: as coisas acontecem porque tem que acontecer, ou porque a galera toma decisões ruins? O Boone acreditava no Locke, achava que estava fazendo algo maior, mas no final foi só tragédia. Destino. Se você comprar a ideia de que a ilha tem um plano, então o Boone era tipo uma peça no quebra-cabeça. Ele precisava morrer para que os outros avançassem. Sem ele, talvez o Locke nunca tivesse motivação suficiente para abrir a escotilha. Vacilo. Mas, por outro lado, o Boone morreu porque ele e o Locke foram imprudentes. Quem sobe num avião caindo aos pedaços pendurado numa árvore sem pensar duas vezes? Foi um héroe atrás do outro. A morte dele foi um baita lembrete de que, na ilha, ninguém está seguro. Até aquele momento, a gente meio que achava que os personagens principais estavam protegidos por serem os protagonistas. Aí vem o Boone e morre do nada. Foi um soco no estômago do público e dos personagens. A realidade da mortalidade. O Boone era só um cara tentando ajudar. Mas isso não bastou. Ele era humano, frágil, e a ilha não estava nem aí. Foi o primeiro momento em que ficou claro que Lost não era só uma série de mistérios e aventuras, mas também uma reflexão sobre a vulnerabilidade de cada um. A morte do Boone bagunçou a cabeça de todo mundo, especialmente da Shannon. Ele era o único que realmente se importava com ela, mesmo com aquela relação meio tóxica e confusa dos dois. Quando ele morreu, ela perdeu o chão. Shannon perdida. A Shannon, que já era meio perdida na vida, ficou ainda mais desamparada. A morte do Boone forçou ela a olhar para si mesma e tentar encontrar um propósito, mesmo que por pouco tempo antes dela mesma acabar morrendo. O grupo inteiro sentiu a morte do Boone. Foi aquele momento que uniu a galera na dor, mas também aumentou a tensão. Foi tipo, se o Boone morreu, qualquer um de nós pode ser o próximo. Isso mudou a dinâmica e fez todo mundo ficar mais ligado. O cara morreu porque foi curioso demais. Ele confiou cegamente no Locke e se meteu onde não devia. Aquele avião no meio da floresta era um baita sinal de não toque, mas ele foi lá e pagou o preço. Explorar o desconhecido tem um custo. A morte do Boone foi um aviso para todo mundo. Mexer no que você não entende pode ser perigoso. Isso se conecta com todo o lance da escotilha, que também era um grande mistério cheio de consequências imprevisíveis. Se a gente pensar mais fundo, a morte do Boone representa algo maior. Ele era o cara que acreditava em um propósito maior,
mas acabou sendo esmagado pela realidade. Isso traz à tona várias questões filosóficas. O sentido do sacrifício. Será que o Boone precisava morrer para que os outros avançassem? Ou será que ele foi só mais uma vítima de um sistema caótico? Destino X livre-arbítrio. A morte dele reforça a tensão entre essas duas ideias. Será que ele tinha escolha ou tudo já estava escrito? No fim das contas, a morte do Boone foi aquele momento marcante que ninguém queria, mas que todo mundo precisava. Ele era o sacrifício que abriu os olhos de todos, tanto os personagens quanto o público. Mostrou que a ilha não era só um cenário misterioso, mas um lugar onde cada escolha tem um peso, e onde ninguém está realmente a salvo. Foi tenso, foi doloroso, mas sem essa perda, a história não teria o mesmo impacto. Outro ponto importante de se destacar na morte dele foi algo que acontece nesse mesmo episódio, o nascimento do bebê, que ao mesmo tempo que eles perdem a esperança surge outra, como se fosse um tipo de reencarnação, e o Boone volta e meia aparecia em alucinações ou visões que o John Locke tinha ao decorrer da série, mostrando como sua morte foi algo marcante para ele. Survivors of the crash of Oceanic Flight 815. Please copy. Oil. Get out now! Oceanic Flight 815. Esse foi o vídeo sobre a morte do Boone, uma morte que por muitas vezes é esquecida pelos fãs da série. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar. Agradeço a todos que ficaram até o final e falou!